Eita, coisa boa é estar aqui com vocês para a gente fazer aquela retrospectiva marota de fevereiro, né? Dos temas mais quentes. Só tem que agora o Prof. Rafa está gravando especialmente de atualidades para a redação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes muitos alunos que vão realizar algum concurso, que tem atualidades para a prova objetiva, esta aula não estará completa. Essa aqui agora são aulas de atualidades para a redação, daqueles temas mais quentes do mês anterior, que eu vou colocar aqui e que podem aparecer aí em alguma prova de redação, em alguma prova discursiva, beleza? Antes de nós começarmos, chega junto aí nas nossas redes sociais, você que está assistindo esta aula aqui pelo YouTube, não é isso? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, é o canal mais cult do mundo dos concurseiros. Também temos o nosso canal no Telegram, que é o Prof. Rafa. Lá, todos os dias, nós selecionamos, né, as reportagens mais importantes do dia, colocamos tudo que eu faço, né? Então, e o boletim de atualidades, nós temos um boletim de atualidades semanal. Sai toda segunda-feira, por escrito, com as 3 reportagens mais importantes da semana. É um material gratuito, extremamente de qualidade. Agora, como é que você faz para acessar? Ou pelo Telegram, se você estiver inscrito lá, pode baixar o material, ou se você estiver na nossa lista VIP de e-mail. Prof, como é que eu faço para me inscrever nessa lista VIP? Vai lá no meu site, www.professorrafaelreis.com.br, em materiais gratuitos, e cadastra ali o seu e-mail. Temos também o charmoso Instagram, Prof. Rafael Reis. Também, diariamente, nós colocamos informações, conteúdo de redação, de atualidades, sempre para oferecer o melhor aí para os nossos alunos. Bem, vamos lá. Separei aqui 6 temas bem quentes e que provavelmente podem ser temas aí de redação. Racismo, infelizmente, continua, né? É uma desgraceira total, a gente não consegue reduzir, a gente não consegue ficar ali. Mas o que chamou a atenção em fevereiro de 2023? Os casos envolvendo um jogador brasileiro que atua na Europa, um dos maiores times de futebol, que é o Real Madrid, que é o Vini Júnior, né? Excelente jogador, esteve aí na Copa do Mundo. E o que acontece? As torcidas rivais estão pegando no pé dele, né? E com casos extremos, chamando ele de macaco, jogando banana, né, no campo, tentando desestabilizá-lo emocionalmente, atacá-lo, né? E, obviamente, cometendo um crime. A La Liga, que é a Liga Espanhola, né, já entrou com diversas petições, diversas denúncias, só tem que 3 já foram rechaçadas, aí vocês imaginam, né? O jurídico lá é a mesma merda do que o nosso aqui, né? Quando tem que funcionar, não funciona. Agora, recentemente, um caso até que deu certo, foi num jogo contra um outro time, né, o Mallorca, que, salvo engano, o Real Madrid perdeu nesse jogo para o Mallorca. Um torcedor que estava, né, mais eufórico ali com a sua imbecilidade, né, com a sua fala racista, chamando ele de macaco, foi filmado e identificado. Esse camarada vai ter que pagar uma multa de 4.000 euros, que equivale mais ou menos aí uns 20 e poucos mil reais, né? Muito pouco, deveria ser mais. E foi banido também de assistir os jogos no estádio onde aconteceu o episódio. Aí já começa a ter, né, regras severas, que nós poderíamos aqui no Brasil, na América Latina como um todo, ter também regras mais rigorosas, né? Porque no futebol sul-americano o que mais acontece é esses casos vexatórios. A pessoa, em vez de ir lá para curtir, para torcer, né, vai lá para ser um imbecil. Pois bem, saneamento. Saneamento também é um tema que sempre me agrada, porque ele pode cair como um tema específico, ou seja, isolado, mas ele pode ser um argumento para diversos outros eixos. Exemplo, se eu falo sobre cidadania, eu posso falar que a ausência de saneamento impede a cidadania. Se eu estou falando de desigualdades sociais, pode ser um exemplo concreto.
Então, mesmo que não caia diretamente saneamento básico, as reflexões sobre esse tema podem ser aplicadas aí em diversos assuntos. Bem, o que nós temos aqui de concreto no Brasil? Mais recentemente, né, nós tivemos um marco legal do saneamento básico, que todo mundo ficou bem eufórico, foi em 2020, né? Fizeram aí o planejamento de 10 anos. E por que teve uma euforia? Porque até então há uma concentração de empresas públicas nesse setor. E o mercado privado, obviamente, quer entrar, porque quer faturar, né? Então, a justificativa do governo que passou, né, da gestão Bolsonaro, é que esse marco legal seria importante, porque com a iniciativa privada haveria mais investimentos e assim nós conseguiríamos a universalização do serviço, que segundo o marco está prevista para 2030. Eu tenho certeza absoluta que jamais nós vamos conseguir universalizar o saneamento básico até 2030, mesmo com muita boa vontade de tudo. Por quê? Olha só, segundo o Instituto Trata Brasil, que é referência na pesquisa, 14% da nossa população está sem água potável e 51% sem esgoto. Da água potável, eu até acho que é possível a universalização até 2030. Agora, de tratamento de esgoto, que são investimentos bilionários, eu acho muito pouco provável. Passamos por uma pandemia em 2020 e 2021, as empresas ainda estão se recuperando em diversos setores, o Estado também capengando ali para ter recursos. Então, creio eu que não será até 2030, né? Mais um dado de 2021 que o Instituto Trata Brasil trouxe. A Sabesp, que é a empresa responsável por São Paulo, está querendo ir privatizá-la, né? A Sanepar, no Paraná, também estão querendo privatizar. Investiu R$ 126 por habitante. Agora, a média no Brasil foi 82, muito baixo, né? Para vocês perceberem a discrepância de desigualdades regionais. Olha o Acre, R$ 5. Como é que você consegue universalizar dessa forma se não houver uma coordenação de políticas públicas, obviamente, até pelas ações do governo federal? Eventos climáticos extremos. O que são os eventos climáticos? Opa, peraí que passou um chute aqui. Peraí, deixa eu voltar lá. O que são os eventos climáticos extremos? Quando a gente fala de eventos climáticos extremos, são aqueles eventos tipo chuvas torrenciais, ilhas de calor, né? entre outras possibilidades, inundações, né? Que causam impactos profundos, que vão modificar ali radicalmente a região, o entorno. Mais recentemente no Brasil, nós tivemos um evento climático extremo no litoral norte de São Paulo. Podem reparar, todo início de ano no Brasil, pegando viradinha de dezembro para janeiro, fevereiro e março, janeiro, fevereiro até principalmente, nós temos inundações. E a coisa vai assim, tendo uma rotatividade. O ano passado a gente teve em Minas Gerais, Petrópolis. Se a gente pegar os anos anteriores, a gente percebe também em outras localidades, como Bahia. Então, todo início de ano é uma coisa desgraçada no Brasil por causa das chuvas torrenciais, e vários especialistas associam essa questão ao aquecimento global. Tá? Só de maneira didática aqui, eu sei que vocês já escutaram isso milhares de vezes. O que é o famoso aquecimento global? É o seguinte, o nosso planeta Terra tem que ter uma temperatura média, tá? Para que as espécies, né, tanto flora como fauna, consigam crescer, consigam se adaptar ao ambiente. Se há uma elevação muito drástica de temperatura, uma queda muito drástica da temperatura, essas condições implicam na existência dessas espécies. Bem, nós estamos aqui no planeta Terra, azulzinho, cheio de água, e o Sol está distante de nós a 150 milhões de quilômetros. E assim mesmo ele torra a nossa cabeça. Esses raios solares
passam lá pela atmosfera, bate na superfície da Terra. Boa parte desse calor é mantido, mas outra parte é refletido. Então os raios solares voltam para a atmosfera. Só tem o que acontece com os gases poluentes que nós emitimos. Combustíveis fósseis, né? Gás metano, muito comum na digestão de gado, gás carbônico, que vem dessa queima de combustíveis fósseis, queimadas. Isso vai intensificando esses gases. Eles vão, e eles se acumulam na atmosfera, fazendo uma camada. O que acontece? O raio solar entra, já até com dificuldade, bate, em vez de voltar, ele fica preso. Então, isso gera uma estufa, né? Um calor aqui dentro, aumentando a temperatura média global. E aí, isso vai gerar impactos para todos os lados. Para todos os lados. Secas em alguns lugares, tempestades fortíssimas em outras, inundações, ilhas de calor. Ó, a Europa, quando chega no verão, bate temperaturas a 50 graus. Aí o pessoal estava acostumado lá com o inverno e tal, pronto, né? Se desidrata, acaba morrendo. Então, isso são fatores oriundos desse aquecimento global, que não é à toa, que é o principal tema da agenda internacional hoje. Podem ver a quantidade de cúpulas climáticas, de acordos, de protocolos, né, de debates entre as nações. E isso aqui gera o quê? Uma sociedade do risco. Para quem já é meu aluno, com certeza já escutou o nome desse sociólogo alemão, Ulrich Beck. Provavelmente não é essa a pronúncia mais correta do nome desse jovenzinho já falecido lá no finalzinho do século XX. O que ele fala? Poxa, hoje o ser humano ganhou tanta centralidade no mundo que as suas ações são as causadoras das principais desgraças, por isso sociedade do risco. As nossas ações humanas para atender uma sociedade do consumo, né, cada vez mais, temos que produzir em grande quantidade, consumir, nós estamos colocando em risco a existência do planeta e da nossa própria vida, da nossa própria espécie. Quarto tema, nossa, toda a retrospectiva de atualidades desde o ano passado, nós temos isso aqui, guerra na Ucrânia. Só tem que agora com algo mais simbólico. Infelizmente, completou no dia 24 de fevereiro um ano de guerra, uma guerra que era para ter durado algumas semanas, de acordo com a Rússia, e agora nós já temos aí mais de 12 meses, né? Lembrando que a Rússia, a guerra, na verdade, ela começa em 2014, quando a Rússia consegue anexar o território do sul ucraniano, Crimeia, alegando que ali tinha mais russos do que ucranianos, e que os ucranianos pertenciam também à nacionalidade russa, anexaram muito a contragosto internacional, acendendo ali um alerta, né, vermelho, isso em 2014. Aí agora, em 2022, os russos, né, alegando que a Ucrânia queria a proteção da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e falando, olha, isso vai ameaçar a soberania russa e nós não queremos que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque senão nós estaremos cercados militarmente pelas tropas da OTAN. Né? E aí ele levou outras coisinhas lá também, que quem já acompanhou as minhas aulas de atualidades viu, questão de que era um governo nazista, piração do Putin, né? E aí, o que eles fizeram? Impulsionaram revoltas numa região muito rica de gás natural e carvão, que é a região do Donbass, na qual você tem duas grandes cidades, né? Luhansk e Donetsk, que formam essa região do Donbass. Muito rica, inclusive a Rússia tinha vários acordos, né, comerciais passando seus gasodutos também pelo Donbass. Como ali tinha uma concentração muito grande de russos, né, a campanha do Putin, olha, o povo russo está sendo hostilizado pelos ucranianos, não estão podendo ter suas liberdades asseguradas, e aí ele vai incentivar os processos de independência de Luhansk e Donetsk, né, e aí, pronto, essas duas regiões, elas se declaram independentes logo ali na semana anterior da invasão, e a Rússia entra invadindo justamente essa região para garantir
né, que o povo russo, étnico ali do Donbass, tivesse segurança. O fato é que depois eles vão ampliar o avanço por outras cidades na Ucrânia, né? E agora nós estamos lá com uma desgraceira danada. Diversas cidades na Ucrânia viraram cidades fantasmas. Mas os russos jamais imaginaram que o governo ucraniano iria resistir até o fim, como está fazendo até agora. Infelizmente, milhares de pessoas já morreram. Nós tivemos aí a maior crise de fluxo migratório de refugiados. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos no pico 18 milhões de refugiados. Só tem que 10 milhões voltaram já para a Ucrânia. Então fica aqui um saldo de 8 milhões. Geralmente é esse número aqui que os jornais trabalham, tá? Porque como teve a saída e a volta, né? Aí no somatório aqui, ou na subtração, na verdade, né? 8 milhões de ucranianos se esparramaram aí pela Europa, foram para os Estados Unidos, né? Gerando até uma crise também de fluxo migratório. Só não gerou uma crise mais profunda, porque como é ucraniano branquinho de olho azul, tá tudo bem. Se fosse algum país árabe, aí tinha gerado a maior crise da história na Europa, no que tange aí os refugiados. Né? Várias cidades destruídas, na verdade, assim, a Ucrânia não existe mais. Assim que acabar essa guerra, não sei como é que ela vai acabar, eu imaginava que ela estava prestes a terminar quando tinha 6 meses, né? Os países ocidentais vão ter que reconstruir a Ucrânia, né? E aí vai ser bilhões atrás de bilhões. Bem, outro fator aqui muito importante é a ameaça contínua de uma guerra. Uma ameaça contínua de uma guerra, né? Porque as tensões, elas ficam muito intensas, depois dá uma esfriada. Esquenta e esfria, né? A todo momento, Estados Unidos, União Europeia, batendo ali com Rússia e China, né? E fica aquela tensão, porque Estados Unidos e Rússia são os dois países que possuem mais armas, né, de potencial nuclear e que poderia gerar uma guerra nuclear, é o grande medo. Veja, esse tema já caiu na Marinha, esse tema já foi cobrado também pela Sebrasp. Então, ó, toda atenção é pouca. Quinto tema, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Eu fiz uma aula especial aqui no meu canal, uma aula de mais de 1 hora, depois dê uma olhada se o tema interessar. Bem, o trabalho escravo, né, nós temos aí o trabalho forçado, né, o trabalho que leva uma pessoa à exaustão, um trabalho no qual a empresa retém os documentos, não garante salubridade no trabalho, tem uma vigilância ostensiva, usando até de violência, de mecanismos de ameaça, né, de coerção. Isso tudo entra dentro da característica do trabalho análogo à escravidão, colocado lá no artigo 149 do nosso Código Penal. Pois bem, senhoras e senhores, alguns dados. Dados do Observatório Digital do Trabalho, pegando 1995 a 2020. Todos aqueles trabalhadores resgatados, né, do trabalho análogo à escravidão passam, né, obviamente, por entrevistas na polícia, e esses documentos, essas informações são arquivadas para futuros estudos. Então, 75% são homens, sendo 27% jovens. Então, a gente já vê que existe uma tendência de quem realiza essa prática ilegal escolher uma mão de obra jovem, que provavelmente conhece menos os seus direitos e que está na sua força produtiva, 18 a 24 anos, força muscular produtiva. E a maioria, esmagadoramente desses homens, 80% são pretos. E aqui na classificação do IBGE, tá? O IBGE chama de pretos, pardos e negros. Então nós temos aqui 2 informações importantes. Primeiro, nós temos um problema aí nessa faixa etária de jovens, e outro, nós reforçamos o que outras pesquisas mostram, que a população negra sempre está mais vulnerável, né? E esse trabalho escravo acontece sobretudo, deixa eu pegar aqui o marca-texto, sobretudo nas áreas rurais e de fronteira. Por que áreas rurais? Baixa escolaridade,
ausência da presença do Estado para realizar algum tipo de denúncia, dificuldades, né, que colocam ali para esse trabalhador nessa condição de fugir, porque você tem uma vigilância muito grande. E o Estado campeão, infelizmente o Estado campeão é o meu, Minas Gerais. Uma vergonha, Minas Gerais. Toma vergonha na cara, governador. Vamos trabalhar aí com políticas públicas mais sérias para a gente mudar essa realidade infeliz do nosso estado. E tem os outros estados também. Estou falando aqui do meu, né? Pois bem, isso mostra uma ligação direta com o passado escravocrata, lá do Brasil colônia, do Brasil imperial. Sobretudo homens pretos, né? Força muscular. E aí, ó, o presente dialogando com o passado. E quem fala muito isso é o sociólogo Gessé Souza, que eu sempre trabalho aí nos meus cursos. No livro A Ralé Brasileira, na Elite. Quem quiser ler um livro assim mais popular dele, é a Elite do Atraso. Um livro acadêmico, A Ralé Brasileira. E ele mostra nesses dois livros, né? Olha, existe uma parcela da nossa sociedade, formada sobretudo de pessoas pretas, né? Com baixa escolaridade, que estão à margem da subcidadania, à margem da cidadania, né? Estando na subcidadania. Então ele defende esse posicionamento e esse contínuo do passado escravocrata até os dias atuais. E os casos mais recentes foram no Rio Grande do Sul e da Bahia. No Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, né? 3 camaradas conseguiram fugir do alojamento, fizeram denúncia na polícia e aí a PRF estourou o cativeiro com mais de 200 pessoas. Bem, até onde se sabe, o que se tem de informação divulgada pela mídia, é que a empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão Social, né, contratava esses trabalhadores, principalmente vindos do Nordeste, né, prometendo salários de 4, 5 mil, condições de emprego, e quando os camaradas chegavam aqui, eram transformados em escravos, documentos recolhidos, vigilância muito forte, se contestasse, apanhavam, tomavam um choque, né? Sofriam ameaça, comiam mal, tinham lugares insalubres para fazer um xixi, um cocô, não tinha. Só tem que, o grande problema aqui ainda é que essa mão de obra era terceirizada para empresas muito famosas que a gente conhece. Essa Fênix, que é a grande desgraceira, a gente nunca ouviu falar. Mas quem contratou essa empresa terceirizada foram empresas que com certeza já tomou um vinho, um espumante no final de ano. A Aurora, Garibaldi, que é uma das mais famosas, Salton, né? E aí essas empresas provavelmente vão responder também. Por quê? Óbvio que elas alegaram que não sabiam que a terceirizada estava contratando esse tipo de mão de obra, né? Que elas são obviamente contrárias. Mas há de convir que há uma responsabilidade, e aí vai ter todo um debate na esfera criminal, que se eu tenho uma empresa e eu contrato uma outra empresa para prestar um serviço, para realizar parte da minha produção, eu tenho que saber que empresa é essa, o que ela está fazendo, como é que ela está gerindo, como que ela está pagando. Eu não vou repassar recursos da minha empresa se eu não souber para quem que eu estou repassando, o que está sendo feito, né? Então, é uma situação muito calamitosa, o que torna esse tema ainda mais quente, né? Então, essas 200 pessoas que foram resgatadas fizeram depoimentos de ameaças, de extorsão, agressão, tortura. Agora, pasme, né? O que não poderia piorar consegue, Brasil. Um vereador, vou colocar o nome dele aqui, desse merda aqui, né? O Sandro Fantinel, vai na tribuna da Câmara Municipal e fala o seguinte, que essas empresas não deveriam contratar esse tipo de mão de obra, os baianos no Nordeste, que esse pessoal é preguiçoso, não sabe trabalhar. Olha a dimensão de um sujeito desse, imbecil, mau caráter, né? O problema é transformar essas pessoas em escravo. E o camarada consegue ainda ser racista, preconceituoso, né? Então, um cara desse, o lugar dele é prisão, é cadeia, não tem outra, não tem discussão. Outro lance também, o Centro de Indústria, Comércio e Serviços, que reúne as vinícolas e tal, me sai com uma desculpa do seguinte, ó, olha, a gente reconhece aí que deu merda, né, que deu problema, mas isso só aconteceu porque
nós não temos mão de obra na região e porque o governo é assistencialista. Pô, tá de sacanagem com a minha cara, né? Só pode estar de sacanagem com a minha cara. Sério que uma nota de um centro de indústria coloca isso como uma possível justificativa do que aconteceu? Tinha que reconhecer o erro e falar que vai tentar reparar, que vai tentar ver como que poderia melhorar um pouco a vida dessas 200 pessoas que estavam naquela condição. E não dar uma nota imbecil como essa, né, desumana, que desrespeita a dignidade humana das pessoas. Isso me revolta, isso me revolta. Lá em Salvador, na Bahia, também numa carvoaria, que é muito comum de acontecer, mais um caso de ampla repercussão, né? Os trabalhadores ali ganhavam 16 centavos para produzir, lacrar um saco de carvão, e com jornadas exaustivas, descontava a alimentação dos caras, então os caras ganhavam uma merda só, né? Porque você produzir um saco e lacrar ele, né? Já não é fácil. Imagina centenas para ver um dinheirinho no final do dia. Aí os caras descontam a alimentação, o transporte, e você não tem equipamento nenhum de proteção num lugar totalmente insalubre, que está sendo respirada ali poeira tóxica, né? Então, veja bem, século XXI. Anota aí, século XXI. Tema 6, Big Techs. O que está rolando aí no debate nacional e internacional, tá? A regulamentação de plataformas digitais. Isso não está acontecendo somente no Brasil, não. É no mundo inteiro. Inclusive, a Unesco, né, fez várias reuniões para discutir diretrizes para a regulamentação de plataformas digitais. Por quê? Nós já vimos que esses aplicativos, essas redes, colocam a democracia, ou podem colocar a democracia em risco, né? Podem desinformar, fake news, e acentuar extremismo. Então, são vários impactos negativos. Veja, esse assunto a gente pode falar de crise democrática, de fake news, né? De polarização, de conflitos sociais. Pois bem, a ideia então é mitigar, né, reduzir os riscos de circulação de conteúdo nocivo, ao mesmo tempo preservando a liberdade de expressão, porque tem esse debate. Ao mesmo tempo que eu regulamento, eu não corro risco de reduzir a liberdade de expressão das pessoas? Bem, então, esse debate vai ter que ser sempre mais amadurecido, aprofundado, para não correr um risco de prejudicar a liberdade de pensamento, que é um valor, né, básico nos Estados democráticos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode aceitar crimes, né, de ataques à democracia, de fake news, de extremismos. Na atual gestão do governo Lula, há uma defesa clara de regulamentação. Inclusive, lá no governo Dilma, houve um grande passo de uma lei que foi reconhecida internacionalmente como importante, que é o Marco Civil de 2014, mas já não está dando conta, porque de lá para cá, já temos aí quase 10 anos, muitas coisas, né, foram modificadas nessas big techs, nessas grandes empresas de tecnologia, que dominam a comunicação e, por conseguinte, dominam a informação, né? Facebook é o Meta, né? Que é agora o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, Twitter, TikTok, vários conflitos aí. Alguns questionamentos colocados nos encontros, tanto nacionais como internacionais. Por que um conteúdo é recomendado em detrimento do outro? Como que o algoritmo dessas redes escolhe um determinado conteúdo e não outro para mostrar? Por que mostra muito conteúdo e não mostra outro? Por que não consegue filtrar? Agora já até melhorou bastante isso, tá? Já melhorou bastante mesmo. Por que não consegue filtrar de maneira mais efetiva as mensagens de ódio, de extremismo, de racismo, de homofobia? Desafios da moderação. Quem que vai realizar a moderação do que pode ou não circular como conteúdo nessas big techs? O que é ético na distribuição dos anúncios? Lembra que tudo aqui é comércio, né? As big techs não são bilionárias à toa. Elas fazem dinheiro com anúncios personalizados. Pois bem, pontos dos debates no Brasil, das diretrizes brasileiras, que também estão sendo debatidas internacionalmente. Aqui eu, né, obviamente, simplifiquei para a gente ter um entendimento melhor.
Sistema de responsabilização, moderação e liberdade de expressão. Então, criar um sistema que permita moderar com eficiência, garantindo a liberdade de expressão. Transparência na avaliação dos conteúdos, ou seja, a pessoa que tem o seu conteúdo moderado tem que saber o porquê. E esse porquê tem que estar embasado em regras. Por isso, transparência. Órgão regulador fiscalizador. A gente vai ter que criar um órgão, isso não é só no Brasil não, qualquer país que adotar a regulamentação, né? Tem que criar um órgão que consiga estabelecer essas regras bem claras e realize o trabalho de fiscalizador. Permita auditorias externas, porque você não pode dar um poder somente para um órgão. Impacto das plataformas nos direitos humanos. Ter prioridade na segurança de grupos minoritários, que geralmente são os mais violentados, tanto no mundo presencial concreto como no virtual. Né? LGBTQIA+, pessoas negras, no caso do Brasil, nordestinos, mulheres. Protocolos de gerenciamento de crise. Teve uma crise, nós estamos aí com casos, sei lá, de fake news rolando. Como que vai lidar rapidamente para frear aquilo, o protocolo? E outra, avançar na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é considerada uma das leis mais avançadas do mundo. Já foi, né, sancionada, mas para ser efetivada no mundo concreto, protegendo os nossos dados, a nossa privacidade, ainda faltam muitas coisas. Bem, outra coisa envolvendo as Big Techs. Os Estados Unidos, que desde lá do governo Trump, já queria banir o TikTok, só tem que o Trump perdeu em todas as instâncias jurídicas, né? Volta a ter uma preocupação muito grande no governo Joe Biden, e o governo Biden acabou proibindo que celulares, equipamentos governamentais não utilizem em hipótese nenhuma o TikTok. Por quê? Os Estados Unidos alegam desde o Trump que o TikTok é uma ferramenta para colher informações dos milhões de cidadãos norte-americanos, servindo para a espionagem chinesa, uma vez que o governo chinês, na sua lei de proteção, né, ela obriga, quando quiser, que as empresas privadas da China passem informações para o governo chinês. Então, os Estados Unidos está bem com os olhos abertos. Bem, eu acredito que essa preocupação dos Estados Unidos seja pertinente, porque eles sabem como que funcionam as Big Techs. Veja as Big Techs deles, né? Lá o Facebook, o Meta, quantos casos que o Facebook, na época só o Facebook, né, não envolveu nas eleições do Trump com a Hillary, na Analytica Cambridge, né, no Brexit. Então eles sabem muito bem para que funciona um aplicativo como esse, né? E no Congresso já existe uma lei também lá nos Estados Unidos para tentar bloquear empresas de mídia sobre a influência chinesa e russa, alegando, né, casos de espionagem. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, deixa o seu likezão maroto aqui no vídeo, se inscreva no canal e, mais do que isso, gosta do trabalho do Prof. Rafa? Pega o link dessa aula e joga aí nesses grupos de estudos que vocês participam, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, porque essa é uma forma da nossa comunidade crescer cada vez mais e eu continuar, né, produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.